Primeiramente, gente, nessa aula, a gente vai trabalhar algumas terminologias, tá? Terminologias essas que vocês vão encontrar durante o estudo do direito das sucessões. Por que é importante essa aula inicial, Isadora? Porque, gente, fica muito melhor para vocês conseguirem compreender com mais facilidade todos os dispositivos legais que a gente vai trabalhar durante a nossa jornada aqui do direito das sucessões, tá bom? Só que, antes de trazer as terminologias, né, os conceitos dos termos em si, eu quero deixar algumas coisas claras. A primeira delas é esse conceito que está na tela para vocês, que vai diferir, né, o sentido de sucessão no sentido mais comum, mais amplo, e o que é a sucessão no contexto jurídico, tá? Vamos ler rapidamente aqui com a gente, comigo, e a gente segue o baile. A sucessão, em seu sentido mais amplo e comum, refere-se à sequência de eventos ou fenômenos que ocorrem, um após o outro, ligado por uma relação causal ou outras conexões, né? Então a gente sabe que normalmente para a gente, no dia a dia, sucessão é o quê? É uma coisa que vem atrás da outra, beleza? Beleza. Aí segue. No contexto jurídico, a sucessão mantém um significado similar, representando a transferência de titularidade de direitos envolvendo objetos, bens, direitos ou obrigações. E aí, gente, uma coisa que eu quero alertar para vocês aqui com esse conceito é que o termo sucessões, né, ele é empregado especificamente dentro do direito sucessório para tratar de questões de herança, né? Quando a gente fala direito das sucessões, a gente pensa logo em quê? Em herança. Só que cuidado, porque sucessão e herança são coisas completamente diferentes, tá? Não são sinônimos. Por quê? Porque a sucessão, ela também pode acontecer entre vivos, entre pessoas vivas. A herança não. A herança, ela está restrita ao contexto de um de cujos. Que é de cujos? A gente vai aprender aqui. Mas só adiantando, de cujos é a pessoa que morreu, né? É o falecido. Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que o civilista, grande civilista Paulo Lobo, ele sempre fala que o direito das sucessões não é um direito dos mortos, né? Todo mundo acha que direito à sucessão é para tratar do morto. Mas não, gente. Direito das sucessões é um direito dos vivos. Por quê? Porque são os vivos, as pessoas vivas, que são os reais, as reais titulares ali desses direitos, né? Destinatários desse direito sucessório. Beleza? Quero falar mais uma coisa importante com vocês antes da gente seguir para a terminologia. Eu quero falar sobre como é que vai estar disposto o direito das sucessões no nosso Código Civil. Gente, vocês vão encontrar essa matéria dividida em 4 partes do nosso código. Primeira parte, né, como está aí para vocês, é a sucessão em geral. Tá? Nessa seção vocês vão ver, né, que vão ser as disposições gerais, né? Vocês vão ver várias informações sobre como que vocês vão aplicar outros dispositivos da lei aos direitos sucessórios, vai falar do momento da abertura da sucessão, vai falar sobre capacidade para suceder, vai falar sobre aceitação da herança, sobre renúncia da herança. Então, nessa primeira parte do código, é onde a gente vai ter ali uma boa base para o desenvolvimento das regras que vão vir a seguir. Beleza? Então, olha aí como está na tela para vocês. Esta seção trata das disposições gerais e conceitos fundamentais sobre a sucessão, incluindo as formas de sucessão, testamentária e legítima, e as regras gerais que regulam ambas. Na segunda parte do código, vocês vão ver a sucessão legítima, né? Como está aí para vocês, é onde vai ser discutido aí todas as regras, né, sobre a herança na ausência de um testamento. E uma coisa muito interessante aqui é que, embora, né, seja subsidiária da sucessão testamentária, essa sucessão legítima ela é muito mais frequente no nosso país. Por quê? Porque a sucessão legítima ela só acontece se não tiver um testamento. Se tiver um testamento, o que vale é o que vai estar escrito no testamento. Né? Então, assim, primeiro vale o que está no testamento, depois, se não tiver, é que vai para a sucessão legítima. Só que quase ninguém faz testamento, né? A gente vai ver o porquê já, mas quase ninguém faz testamento. Ou então, quando a pessoa faz o testamento é nulo, é ineficaz, aí a sucessão legítima ela é aplicada. Mas só adiantando por que as pessoas não costumam fazer testamento.
né? Tem muito questão de religiosa nisso. O meu pai mesmo sempre falava assim, pai, é bom já fazer um testamento para deixar tudo certinho, tudo dividido. Por quê? Porque quando, no meu caso da minha irmã não, que somos só duas, né? Mas em casos de famílias muito grandes, sempre dá briga, né? Então, por que não fazer um testamento para deixar já tudo certinho, né? Para os irmãos não brigarem. Mas meu pai falava assim, tu tá me adorando, né, Isadora? Tá me adorando, quer que eu morra? Eu fiz, não, pai, de jeito nenhum. Então, assim, a maioria das pessoas não faz testamento porque acha que é um agouro, né? Vai me jogar praga se eu fizer um testamento, é porque eu tô sinalizando que eu vou morrer logo. Geralmente as pessoas não fazem. Na terceira parte do nosso Código Civil, vocês vão ver as regras sobre a sucessão testamentária, né? Que é aquela que vai ocorrer quando a transmissão de bens vai ser realizada ali conforme a última vontade que foi expressa naquele documento, naquele testamento pelo falecido, tá? E assim, essa modalidade de sucessão, a gente vai ver quando a gente chegar no bloco de sucessão testamentária, vai exigir um grau de formalidade muito grande, tá? Justamente para assegurar que essa vontade do falecido seja a mesma vontade do falecido, que não tenha nenhum tipo de influência de terceiros e que ela seja respeitada, né? Se realmente for da vontade dele, for comprovado que foi da vontade dele. Por isso que vocês vão ver, gente, é um monte de regrinha na sucessão testamentária. Tudo isso para confirmar que, olha, você mesmo que está querendo colocar isso no testamento, você não está sendo coagido, ninguém está te ameaçando. Então, vocês vão ver que é tudo muito, muito criterioso. E aí, na quarta parte, tá, do nosso Código Civil, vocês vão ver as regras do inventário e da partilha, tá? E aí, gente, além de cuidar do inventário e da partilha, essa parte do nosso Código Civil também, ela envolve toda a questão processual, tá? Que, né, vocês devem estudar em conjunto com o Código de Processo Civil. A gente vai ver alguns artigos aqui, vocês vão ver que vez ou outra vai vir um artigo aqui do CPC para a gente fundamentar, explicar alguma questão aqui do direito sucessório. Então, gente, essas foram as primeiras coisas que eu queria que vocês soubessem antes da gente ir para as terminologias. Então, primeiro, conceito de sucessão. Segundo, falar que herança e sucessão são coisas completamente diferentes, porque sucessão também se dá entre vivos, enquanto a herança é só com a morte. Então, sucessão e herança são coisas completamente diferentes. A outra coisa que eu queria deixar claro para vocês é que o direito das sucessões não é um direito dos mortos, e sim um direito dos vivos, e trazer para vocês aí como é que o nosso código está dividindo essa temática que a gente vai estudar, né, para a gente conseguir visualizar melhor todo o nosso estudo, beleza? Agora sim, a gente vai para as terminologias, né? Os termos ali, as palavrinhas que pode ser que vocês não saibam o significado e isso acabe dificultando todo o processo de estudo aí do direito sucessório. Então vamos lá para a primeira palavrinha. A primeira delas é a de cujos. De cujos vocês vão ver demais, né? E aí tá aí para vocês na tela. Segundo Silvio Rodrigues, a expressão de cujos é tirada da sentença latina de cujos, successione agitur. Não sei se falei certo. Isto é, de cuja sucessão se trata. Resumindo, gente, vamos entender o que é de cujo. Já pega a caneta e anota aí do lado. Gente, no contexto legal, é muito comum usar de cujos para identificar a pessoa cujo patrimônio está sendo objeto de partilha entre os herdeiros ou entre os legatários ali depois do seu falecimento. Resumindo, é a pessoa que morreu, tá? De cujos é a pessoa que morreu, é o falecido. Beleza? Tudo isso para falar, Isadora, que é só a pessoa que morreu? É, que vocês têm que falar, né? Bonito, né? A pessoa cujo patrimônio está sendo objeto de partilha entre herdeiros ou legatários após o seu falecimento. Ou, resumindo, o morto, né? O falecido. Herança. Olha aí o que está na tela para vocês. É o conjunto de direitos e obrigações transmitidos em razão da morte, ou seja, bens e dívidas que alguém acumulou no decorrer da vida. Herança é uma universalidade de bens, o patrimônio do falecido, débitos e créditos. Por isso, né, falar que fulano, cicrano recebeu uma herança, né, não necessariamente é um fato muito bom. Por quê? Porque às vezes, nesse patrimônio que ele está recebendo de herança, pode ter muito mais dívida do que crédito, né? E aí, isso acaba tornando a herança o que a gente chama de herança ilíquida, né? Ou seja, não tem absolutamente nada para transmitir, tá? E como eu disse no começo, não confundam herança com sucessão, beleza? Vamos seguindo aqui para o próximo termo. Aqui, gente, eu fiz essa tabelinha
para vocês entenderem a diferença entre herdeiro e legatário. Tá? Durante o estudo de direito das sucessões, vocês vão ver muita palavra legatário, legatário, legado, legado. E não só aqui em direito das sucessões, tá? Lá em direitos reais, contratos, enfim, toda a parte do direito civil e até no processo civil vocês vão ler muito a palavra legatário. E muitas pessoas não sabem o que é o legatário. Então eu trouxe aqui uma diferença, tá? A gente vai ler essa tabelinha e depois eu vou explicando aqui os pormenores dela, beleza? Então, é muito importante que vocês saibam, tá? A diferença entre herdeiro e legatário. Por quê? Porque cada uma dessas pessoas se relaciona de maneira diferente com os bens que eles vão adquirir da pessoa que faleceu, beleza? Vamos ler primeiro aqui a tabelinha dos herdeiros, tá? Os herdeiros são as pessoas que recebem uma parte ou a totalidade do patrimônio do falecido quando não há um testamento, ou mesmo quando há um testamento, mas ele não dispõe sobre a totalidade dos bens. Os herdeiros têm direito à herança em um sentido mais amplo, podendo envolver todo o patrimônio do falecido. A divisão da herança é feita de acordo com as cotas estabelecidas pelo Código Civil, que considera a proximidade do parentesco e outras disposições legais. Agora vamos ler aqui a parte dos legatários. Calma que eu vou explicar. Os legatários são beneficiários específicos nomeados em um testamento para receberem bens ou valores determinados. Ou seja, um legatário é designado explicitamente pelo testador para receber um ou mais bens específicos, que podem ser dinheiro, imóveis, obra de artes, entre outros. O legado é mais restrito e específico, não abrangendo necessariamente uma fração do patrimônio total, mas itens ou valores específicos conforme delineado no testamento, tá? Então aqui explicando melhor essa tabela para vocês. Vamos lá. Gente, nem sempre a pessoa que vai se beneficiar de uma herança vai ser chamada de herdeiro, tá bom? Então, vocês vão ver aqui comigo que na terminologia jurídica, né, dos direitos das sucessões, vão ter, vocês já perceberam, né, diferenças, né, distinções específicas que vão ser baseadas na natureza da herança recebida e na forma como essa herança é designada. Então, um herdeiro, tá, geralmente vai se referir a uma pessoa que recebe ou uma parte ou uma totalidade de um patrimônio que alguém deixou. Ou então, né, por um testamento, tá? Quando não tem aí especificado de forma direta os bens que ele vai receber. Então, nesse caso, o herdeiro ele vai ser responsável, anotem aí, o herdeiro é responsável por uma fração ou pela integralidade do patrimônio, que é a totalidade dos bens, dos direitos e das obrigações. Diferente do legatário, tá? O termo legatário é para descrever uma pessoa que só vai receber um ou mais bens específicos, tá? Que são determinados, detalhados em um testamento, tá? Então, o legatário, ele não vai adquirir a fração do patrimônio total. Ele vai adquirir um item particular, tá? Que foram ali, né, explicitamente mencionados pelo testador no seu testamento. Por exemplo, Isadora, me dá um testamento, pelo amor de Deus, tá? Um testamento, ele pode designar ali, né? Eu posso colocar no meu testamento uma pessoa para receber uma casa específica. Ah, não, eu quero que a minha prima receba a coleção de arte que eu tenho. Não, eu quero que o meu primo receba uma quantia determinada de dinheiro, 50 mil reais. Não, a minha sobrinha eu quero deixar a casa de praia, tá? E aí não vai envolver essas pessoas na partilha do restante dos bens da herança. Aí fica para os herdeiros, tá? A gente vai ver direitinho quem são os herdeiros, a gente vai detalhar bem bonitinho. Mas só para vocês entenderem, de novo, repetindo, o herdeiro é aquele, ó, que vai herdar uma fração do todo, de tudo aquilo ali, aquele patrimônio que a pessoa que morreu deixou. O legatário não, o legatário ele recebe um bem específico, um dinheirinho específico, né, um objeto específico daquela pessoa que morreu, que vai deixar escrito em algum lugar, num testamento, que aquele bem é para aquela pessoa. Então a pessoa recebe um legado, um bem específico. Ela não faz parte da partilha, tá? Não vai fazer parte da partilha. Beleza, gente? Entendido?
Eu quero seguir aqui com vocês, porque em relação aos herdeiros, tá? A gente vai detalhar isso com muito mais detalhes. Detalhar com muito mais detalhes é ótimo, mas a gente vai detalhar isso, tá? Muito mais nas próximas aulas, por enquanto são só os conceitos. E eu quero trazer aqui para vocês que em relação aos herdeiros, tá? Existem duas categorias distintas. Então vocês botam herdeiros, né? Aquele que recebe a fração do todo. Aí puxa a setinha, ó, para ramificar. Existem dois tipos de herdeiros, tá? São duas categorias distintas. O primeiro é o herdeiro legítimo e o segundo é o herdeiro testamentário. Quem é o herdeiro legítimo, Isadora? Tá? Ó como tá na tela para vocês. Esse tipo de herdeiro adquire a herança por força da lei, ou seja, a transferência dos bens ocorre de acordo com a ordem de sucessão estabelecida legalmente. Esta categoria é simplesmente denominada como herdeiro. E aí, gente, vocês vão ver, né, durante aqui nossos estudos, mas só para adiantar, que esses herdeiros legítimos vão ser categorizados, como está aí, numa ordem, tá? Uma ordem de sucessão que vai sempre priorizar o parentesco mais próximo do decujus, né, da pessoa falecida, do que o mais remoto. Então, quem são os herdeiros legítimos? Primeiro tem os descendentes, né? Os filhos, netos, bisnetos, né? E assim por diante, que são os primeiros ali na linha de sucessão. Então, eles vão herdar de forma igualitária entre si. Não tem filho, gente, não tenho filho. E agora, para quem é que vai a minha herança? Ó, sobe, vai para os ascendentes. Então, a gente vai ver, né, com muito mais detalhes, não se preocupem, que na ausência dos descendentes, aí os pais vão herdar. Não tem pais? Os avós herdam. Não tem avós? Os bisavós herdam, tá? Então, vai seguindo, né? Depois é mais difícil, né? Ter um tataravô, um quatrisavô, sei lá, não sei nem como é que chama. Então, primeiro vai para os filhos. Não tem filho, ó, sobe para os pais. O terceiro são os cônjuges ou companheiros, tá? O cônjuge sobrevivente, ele também vai ter direito à herança, tá? E a proporção do que ele vai receber da herança vai depender da existência de outros herdeiros concorrentes, né? Como, por exemplo, os descendentes, né? Os ascendentes, vai depender de qual é o regime de bens do casamento. Vocês vão ver tudo isso aqui comigo com mais detalhes. E aí vem os herdeiros colaterais, tá? Os herdeiros colaterais, os irmãos, sobrinhos, né, os tios, enfim, eles só vão receber herança na falta dos herdeiros anteriores. Então não tem cônjuge, não tem companheiro, não tem ascendente, não tem descendente, aí os colaterais vão herdar, beleza? E aí sempre o mais próximo, né, depois o mais remoto. Então, por exemplo, os irmãos, eles vão ser sempre a preferência dentre os sobrinhos, né? Os sobrinhos sempre vão ter mais preferência do que os tios, né? Por exemplo, Isadora, pelo amor de Deus, sou uma pessoa solitária, sozinha, não tenho mãe, não tenho pai, já morreram, não tenho filho, não tenho irmão. Meu Deus, se eu não tenho irmão, não tenho sobrinho, não sou casada, Isadora, nem primo. E aí, Isadora, se não existir herdeiro dentro dessas categorias, não tenho herdeiro, não tenho quem vai receber meu dinheiro. Para quem é que vai meus bens? Para quem é que vai? Quem que vai receber a minha herança? Nesse caso, gente, a herança ela vai ser destinada ao município, né, ou ao Distrito Federal, caso o decujus, né, tenha falecido ali na sua jurisdição, ou na União, né, ou vai para a União, se o falecido tiver, né, morrido ali no exterior e não tiver um domicílio no Brasil. Mas isso, calma, a gente vai detalhar com muito mais cuidado durante as próximas aulas, tá? E aí, gente, essa hierarquia, né, ela existe justamente para garantir que a herança ela seja distribuída principalmente para os parentes mais próximos do falecido, tá? Então, vocês vão ver que o direito das sucessões, eles refletem para a gente uma presunção legal muito mais de proximidade afetiva e dependência econômica do que outra coisa, tá? Então, por isso que, ó, prioriza os filhos, depois os pais, depois vem o cônjuge companheiro. O cônjuge companheiro é uma sucessão concorrente, tá? Não é, se não tiver mãe e pai é porque o herdeiro vai receber. Não, tá? O cônjuge companheiro, ele sempre vai receber de forma concorrente entre os descendentes ali, entre a mãe e o pai. Mas vocês vão ver, tá? A gente vai detalhar isso. Não tem herdeiros, Adora, o que acontece? A gente chama de herança jacente, herança vacante. A gente vai ver tudo isso aí com mais detalhes. Por enquanto, fiquem com isso, beleza? Herdeiros legítimos são esses da linha sucessória. O outro tipo de herdeiro é o herdeiro testamentário,
tá? Que é o herdeiro, como tá aí para vocês, nomeado através de um testamento, no qual o falecido vai especificar como os seus bens devem ser distribuídos. E aí, ó, vocês lembram que eu pedi para vocês fazerem uma ramificação, né? Então tem aqui, ó, herdeiro, conceito de herdeiro, aí tem herdeiro legítimo, herdeiro testamentário. Aqui em herdeiro testamentário, vocês vão fazer mais duas linhas, ó. Herdeiro testamentário a título universal e herdeiro testamentário a título singular. Olha aí a diferença para vocês. A título universal é quando recebe uma fração ou a totalidade da herança, mantendo-se a designação de herdeiro. A título singular é quando é especificado para receber um ou mais bens determinados. E aí, nesse caso, ele é quem? O legatário, que a gente viu, né, anteriormente. E o legatário, ele sempre vai estar ali no testamento, tá? Porque, enfim, né, como é que a gente vai saber que o de cujus queria deixar aquela coisa específica para aquela pessoa específica? Ele tem que escrever no testamento, tá? Então, como vocês podem ver aí, né, resumo da ópera do que a gente viu até agora, nem sempre aquele que é beneficiário de uma herança, ele vai ser denominado herdeiro, tá? Se ele receber um bem específico, né, ou vários bens específicos determinados dentro de um testamento, ele também vai ser chamado de legatário. Outra coisa que vocês viram comigo até agora foi que, gente, ser herdeiro não necessariamente significa, né, uma coisa boa, né? Primeiro porque se a gente é herdeiro é porque Deus me livre, alguém faleceu. Segundo porque se a gente herda mais dívida do que bens, não é uma coisa muito boa, né? A gente vai acabar recebendo o quê? Nada, né? Vamos seguir, gente, que a gente ainda tem mais 5 minutos, 5 não, 6, 7 minutos de aula. Vamos aqui para o outro conceito que eu quero trazer para vocês, que é a legítima. Gente, a sucessão dentro do nosso direito civil é regulamentada, né, de uma forma para garantir uma parte da herança aos chamados herdeiros necessários, tá? Que foram aqueles herdeiros que a gente viu aqui agora. Ó. Herdeiro legítimo. Herdeiro legítimo também é chamado de herdeiro necessário. E o nosso Código Civil, ele sempre, não, ele foi construído para garantir que esses herdeiros legítimos, esses herdeiros necessários, recebam uma parcela da herança. E essa parcela da herança que deve ser obrigatoriamente distribuída para esses herdeiros necessários é conhecido como legítima. Beleza? Isadora, me explica direito. Não entendi nada, sem se embolou toda, gaguejou, não entendi. Vamos lá. Primeiro vamos ler aqui a definição e eu vou trazer um exemplo para vocês, vocês vão entender com certeza. Bora lá. A legítima representa a parte do patrimônio que não pode ser livremente disposta pelo testador, porque a lei reserva para os herdeiros necessários, geralmente filhos, cônjuges e, em certo caso, os pais. Essa parcela corresponde a 50% do total dos bens do falecido. Gente, deixa eu até voltar aqui na tela para vocês. Eu não posso simplesmente pegar todo o meu patrimônio. Se eu tiver filhos, ou se eu tiver um cônjuge, um companheiro, eu não posso simplesmente pegar todos os meus bens e colocar no testamento. Eu não quero deixar nada para os meus filhos. Eu quero deixar nada para o meu cônjuge companheiro. Eu quero dar tudo pro cachorro da vizinha. Não, cachorro não, que a gente vai ver que cachorro não herda. Mas eu quero dar tudo pro vizinho. Eu quero dar tudo pra vizinha. Eu quero dar tudo pra, sei lá, pra uma ONG. Pode? Não, não pode. Por quê? Porque o nosso Código Civil protege os herdeiros necessários, que são os filhos, o cônjuge ou companheiro e, em alguns casos, os pais. Então, obrigatoriamente, uma parte dos meus bens, uma parte do que eu vou deixar de herança, obrigatoriamente tem que ir para esses herdeiros necessários. Eu não posso dispor de todos os meus bens se eu tiver herdeiros necessários. E essa parte que eu não vou poder dispor, vocês vão ver aí quanto é já já, é chamado de legítima, tá? Deixa eu voltar aqui na tela para vocês para dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Olha aí, ó. Vamos supor, né, que uma pessoa faleceu e deixou um patrimônio líquido aí de 200 mil reais. A nossa lei, ela determina que metade do valor, ou seja, 100 mil reais, é considerado a legítima, ou seja, a parte da herança que vai ser indisponível e tem que ser dividida entre os herdeiros necessários. Aí a outra metade, ó, tu faz o que tu quiser. A outra metade, que também é de 100 mil reais, aí é a parte disponível, que você, né, o testador, o de cujus, ele vai poder distribuir livremente aí por meio de um testamento. Tá? Então, olha aí, mais, né, destrinchado que eu botei para vocês.
Nesse exemplo, o testador decide deixar toda a parte disponível de R$100 mil para um dos filhos, o filho 1. Né? Então, eu tenho 2 filhos. Eita, briga! Eu tenho 2 filhos. Eu quero que 50%... Eu queria era deixar tudo para um filho, porque o outro filho é muito chato, não gosto dele, não quero ele. Eu quero deixar toda a minha herança para um filho só. Posso? Não. Porque eu tenho outro filho. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar a metade, que é a legítima, e dar só para um filho. Como é que fica a distribuição? O filho 1 vai receber R$100 mil da parte disponível por testamento. Além disso, como herdeiro necessário, o filho 1 também tem direito a uma parte da legítima. Se a legítima total de R$100 mil for dividida igualmente entre o filho 1 e o outro filho, filho 2, cada um receberia R$50 mil. Então, quanto é que o filho 1 teria? O filho 1 teria o total de R$150 mil. O filho 2, que não foi contemplado no testamento, ele vai receber só a sua parte da legítima, ou seja, R$50 mil. Então, sim, tá? Um filho, ele vai receber os R$100 mil que o pai e a mãe pode dispor do jeito que quiser, e ele ainda tem direito a herdar a outra metade, né? Então, a outra metade, que seria a legítima, vai ser dividida no meio, ele vai receber R$150 mil e o filho 2 vai receber R$50 mil. Beleza? Mas isso tem que ser disposto em testamento, tá, gente? Então, o que isso ilustra pra gente, né? O que eu trago aqui com esse exemplo para vocês? Eu trago como que a herança é distribuída, né, considerando tanto a vontade do testador, que tem que ser expressa no testamento, quanto as disposições legais que vão proteger os herdeiros necessários, tá? A legítima, ela serve para garantir que uma porção da herança, ela sempre permaneça dentro da família, tá? Sempre seja herdada pelos herdeiros necessários, herdeiros legítimos. Enquanto a parte disponível vai permitir o testador beneficiar outras pessoas, né? Conforme a sua preferência. Às vezes ele não quer, eu não queria, eu não quero que o meu segundo filho receba, porque ele não é um bom filho para mim, ele não merece, o meu primeiro filho sempre cuidou muito de mim, não. Como eu não posso deixar tudo para o meu primeiro filho, porque obrigatoriamente eu tenho que, né, o meu segundo filho tem que herdar, obrigatoriamente ele tem que herdar uma parte da legítima, então eu vou fazer o seguinte, pego a legítima, divido no meio, né? A legítima vai ser dividida entre os dois. Aí essa parte aqui que eu posso fazer o que eu quiser, eu direciono para esse único filho. E no final, eu beneficio mais esse filho que sempre cuidou de mim, em detrimento do outro. Muita gente faz isso, beleza? E muita gente chega no escritório perguntando como fazer isso. Calma, que se você não tiver entendido ainda, a gente vai detalhar isso com muito mais detalhes nas próximas aulas. Mas eu espero que vocês tenham compreendido mais ou menos aqui o que significa a legítima, beleza? Vou dar uma pausa aqui, porque a gente já está finalizando e a gente não vai ter tempo de continuar, né, a falar sobre as outras temáticas, né? Vai ficar cortado. Então, eu estou esperando vocês na próxima aula para a gente continuar, ó. Um grande beijo, até já.